Recebendo aqui no programa hoje a Dariane Bagatoli, que é a nossa coach dos filhos. Bom dia, como vai você? Tudo bem? Tudo bem? Tudo pronto para o Natal que já está chegando? Tudo. Árvore já pronta, Já. as crianças já ansiosas. E todo mundo ajudando, né? A gente escolheu hoje para falar com você o tema que é a mentira. Mentira é um problema, né? Eu até perguntava para ela, mentir se torna um vício? Porque tem gente que fala que você não acredita mais, tanto que mente. Sim, é verdade. Tem essa questão do vício, mas eu diria que quando a gente está falando dos nossos filhos, a gente precisa pensar como um sinalizador, uma pista de alguma coisa que não vai bem. Quando os pais começam a pegar as crianças mentindo. Mentira. Isso. Então, ao invés, às vezes, da gente brigar com a criança, né? E tá perguntando por que isso, por que aquilo, né? Por que aconteceu, mas a gente precisa, às vezes, entender o contexto do que está por trás desse comportamento mentiroso, vamos dizer assim, né? Por que ela precisa mentir, enganar, ludibriar, né? Então, a gente precisa prestar atenção, Olga. Porque, assim, ó, normalmente, as crianças vão mentir, por exemplo, às vezes tem uma criança que ela quer atender as expectativas de alguém, ela quer atender a expectativa dos pais. Aí, às vezes, ela vai mentir por conta disso, porque se ela contar a verdade, ela vai frustrar os pais. Então vamos pegar lá uma criança que veio lá uma anotação na agenda da professora, que é uma coisa negativa. Aí às vezes ela vai apagar o que a professora escreveu, vai rasgar a folha da agenda, né? O adolescente às vezes vai fazer a coisa mais bem feita, né? Mas a criança menor às vezes vai ter esse tipo de atitude. E na verdade, às vezes, ela tá preocupada porque ela vai frustrar uma expectativa. Mas não seria, então, medo? Medo de levar uma bronca? Também. Também. Uhum. Eu acho que é aí que fica mais perigoso. A gente, quando a criança ela tem medo de ser castigada, se ela contar a verdade, aí a gente precisa rever algumas coisas. Porque aí entra o perigo dos castigos. Né? E também, às vezes, a criança tá... Também, uma coisa que ela gostaria muito, mas que se ela pedisse, ela sabe que ela não ia ganhar. E aí ela começa a mentir. Hoje, às vezes, eu já tive situação, por exemplo, de mãe, né, que a criança começou a mentir sobre o uso do tablet, do celular. Ela pegava escondido, mas daí depois, conversando e descobrindo o contexto, a mãe determinou uma nova regra em casa, de que durante a semana ninguém mais ia mexer no tablet e no celular. Só que ele estava acostumado a mexer todos os dias. E aí tinha aquela vontade, né? Porque, queira ou não, libera um prazer, né? Quando a gente mexe a dopamina do cérebro, né? Tanto que tem muita gente hoje viciada em celular, tablet. E aí a criança começou a mentir pra mãe de que ela não... A mãe descobriu, não, mas eu não fiz nada, né? Eu não peguei o tablet, eu não brinquei, eu não joguei, eu não olhei. E, na verdade, ele tá tendo esse tipo de atitude. Ele sabia que se ele conversasse com a mãe ia dizer que não. E aí a mãe precisa também entender um pouquinho da necessidade do filho, precisa dar uma flexibilizada, ou então conversar realmente com a família inteira, fazer uma reunião de família, um fórum, né? Um fórum. Para redefinir essas regras. Dari, essas pequenas atitudes, né, da criança, como você deu vários exemplos aqui, pode se tornar um hábito para a idade adulta. Vamos já falar disso. Mas se essa criança pegar pai e mãe numa mentira, aí fica pior. Aí é que entra, eu diria, a nossa congruência, a coerência. E às vezes são pequenas coisas. Sabe aquele dia assim que, sei lá, toca o telefone e daí o pai fala, se for fulano, diz que eu não tô. Pronto. Ou toca a campainha, se for não sei quem, diz que eu não tô. A criança está observando. Lógico. E aí ela vai aprendendo esse tipo de coisa também. Isso é delicado. Então a gente precisa, assim, ter cuidado com essa questão do exemplo. Pois é, porque se você tá ali dando uma de bonzão, né? Porque não pode mentir, porque tal. E aí toca o telefone, você faz isso. Ou então a campainha, como você falou, que o telefone quase nem toca. Né? As pessoas verdade. As pessoas estão perdendo o hábito de... Aliás, não tem quase mais telefone fixo. Eu não abro o meu do meu fixo, viu? Tá lá o meu fixo. Mas diz que eu não tô, viu? Se for fulano, diga que eu não tô. Pronto. Eu já desfiz toda aquela ladainha que eu venho ensinando lá desde trás. Meu filho, não minta, minha filha querida. Você não pode mentir nunca, seja lá o que for, você sempre conta pra mamãe, Acabou.
o discurso. Porque a velha frase, chavão, a gente educa por exemplos, acabou. O exemplo é educador e ponto final. É poderoso. É poderoso. Aí sim, a gente sabe que muita gente faz isso, né? Eu diria assim, ó, que os pais precisam ter congruência. Então, ok, é uma situação, sei lá, que não dá mesmo, sei lá, um vendedor, alguém que eu realmente não quero receber, eu tenho que explicar para a criança por que eu não vou receber aquela pessoa, por que eu não quero conversar, eu tenho que sentar e explicar para ela, pelo menos isso. Vai dar mais trabalho, viu? É melhor ela atender. Vai lá e atende de uma vez e resolve. Verdade. Não é? Ou às vezes até no trânsito, né? Uma coisa errada que a gente faz, está dando um mau exemplo, a gente precisa assim rever essas coisas, ou então no mínimo ter esse trabalho de reexplicar para a criança. Agora, explicar uma conduta errada muitas vezes vai fazer com que eu até reveja o que eu estou fazendo, né? As pequenas coisas, né? Um sinal vermelho, alguma coisa que eu furo. E isso, na verdade, quando a gente vira pai e mãe, a gente precisa pensar no futuro. Primeiro, eu tenho que olhar lá na frente. Como é que eu quero que o meu filho me descreva? Como é que eu quero que o meu filho diga que era a minha família? Como é que eu quero que ele tenha... O que eu quero que ele tenha de lembrança? Aí eu volto para cá de novo. Aí eu penso, poxa, o que eu preciso fazer para que lá no futuro isso seja a realidade? Porque eu preciso dar esses passos no dia a dia para construir isso. E acho que essa é uma coisa muito legal que a maternidade e a paternidade trazem para as pessoas. Essa consciência, esse se rever, esse se reolhar. Né? Porque quando os filhos nascem, a gente tem essa grande responsabilidade. É, para quem é responsável, né? Sim. Porque para quem não é responsável, cria, Deus dará, né? Ele pode ter uma convivência legal, de verdade, na família, essa criança, pai não mente, mãe não mente e tal. Mas a convivência com os coleguinhas na escola, que mentem. E até o coleguinha fala assim, não, a mentira também não vai fazer mal nenhum e tal. Isso pode levar o teu filho a começar a mentir? Eu diria que para prevenir isso, a gente precisa cuidar muito da autoestima da nossa criança. Quando a gente cuida, uma criança que tem uma autoestima boa, ela vai ser uma criança que vai sofrer menos influência externa dos amiguinhos, dos relacionamentos interpessoais. Porque ela tem muita clareza de que do jeito que ela é, e se ela falar a verdade, tá tudo bem e tá tudo certo. Então essa é uma criança que tem uma autoestima boa. E como é que eu faço para que meu filho, minha filha tenham uma autoestima boa? A primeira coisa, eu diria, é a gente aprender a aceitar o nosso filho do jeito que ele é. Porque às vezes os pais, eles também têm, implicam, ou têm rótulos, têm uma expectativa. Eu queria que meu filho fosse, sei lá, mais estudioso, mais dedicado, mas às vezes o meu filho, ele é uma criança mais de energia, ele é uma criança mais sinestésica, ele é mais da parte física, de movimento, enfim, tantas coisas que às vezes os pais falam, né? Meu filho é muito ansioso, eu queria que fosse diferente. Então a primeira coisa é eu aceitar com esse amor incondicional, do jeitinho que ele é. E muitas vezes também pai e mãe se projeta no filho, né? Porque não conseguiu, teve uma frustração lá atrás, não conseguiu fazer o que queria, então meu filho vai ser isso, né? E não é assim, né? Não é, porque às vezes não é aquilo que aquela criança veio para fazer, não tem a ver com os talentos, com os dons dela. Então a gente precisa, quando a gente ama incondicionalmente, aceita do jeito que é assim que a criança depois vai começar a se tratar. Então, ok, tá tudo bem comigo. E aí ela tem uma autoestima muito boa. E nossa, para adolescência isso é ótimo, assim, quando a gente constrói isso na infância, porque na adolescência o principal valor são os relacionamentos interpessoais, são os amigos, são os de fora. Então, quando eu construir isso, ele vai ser um adolescente que ele vai ter convicção de que, não, eu estou escolhendo isso, ok, tá tudo bem, eu não preciso fazer igual ao meu amigo. Veja você como é importante essa primeira fase da vida, né? Nossa, é muito. Gente, é o alicerce, né, da casa, não é? Sim. E depois, claro que a gente tem possibilidade de mudar tudo na vida adulta, né? Com terapias, com mas dá coaching, trabalho, com um monte né? de coisa. Mas assim, se a gente cuida dessa primeira infância, essa pessoa, na vida adulta, ela vai acionar tudo isso. Ela tá forte, que foi construído. Né? Ela tá forte. Ela tá fortalecida, como se falou. Tá segura. Sim. E isso pode evitar uma série de problemas. Com certeza. Então, muita atenção para essa primeira fase, que vai de 0 a
Até os 7 anos, mas assim, principalmente até os 7 anos, mas depois até 11, 12 anos. Aí depois eles entram na adolescência. Certo, então essa fase é muito importante. Sim, muita conexão, muita atenção, muita presença dos pais. E não é só uma presença no sentido de eu ter que sentar e estar ali brincando com meu filho. Não, é uma presença de estar atento, de estar prestando atenção ao momento, ao que está acontecendo, o que um comportamento dele está querendo me dizer. Às vezes, até uma coisa que está acontecendo na escola, ele vai sinalizar com um comportamento Isso. agressivo em casa. Tem que ter. Filho exige tempo, dedicação. Sim, aham. Muito bem, obrigada por você ter Eu vindo. que tá? agradeço.